Bem-vindos ao Bekim Balacha 7, shiur número 48. A gente está no Siman Kuf Ain Dalet 174, com as leis de Borei Peri Hagafen e bebidas durante a Seudá. Hoje na Halacha 16. Quem tem o livro, estamos na página 104 do livro. Então, bom, vamos seguir, Bezat Hashem, a gente está na página 104 do livro, hoje é Halacha 16. Hoje a gente vai falar de um assunto que é bebidas, quando a pessoa não vai tomar vinho durante a Seudá, em relação a outras bebidas. Então aqui o Shulchan Aruch traz três opiniões. O Halacha é como a primeira opinião, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas a primeira opinião fala sobre outras bebidas, não se faz brachá durante a Seudá. O que é outras bebidas? Água, suco, cerveja, whisky, vodka, arak, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, suco de laranja, água de coco, todas as outras bebidas, não se faz brachá para elas durante a Seudá. E por que não? Então fala essa primeira opinião. Mesmo vinho não precisaria fazer brachá durante a Seudá. Por quê? Ele falou, tudo que a pessoa toma durante a Seudá faz parte da Seudá. A pessoa não consegue comer e ficar com a boca seca, ele não consegue continuar comendo. Então é normal. Ele falou, e se ele, mesmo que ele não estava com sede antes da Seudá, ele começou a comer, ficou com sede, bebe um pouquinho. Aí come um pouco mais, fica com sede de novo, bebe mais um pouquinho. Ele falou, o que ele bebe faz parte da Seudá. Então, já que o que ele bebe faz parte da Seudá, ele não precisa fazer brachá. Essa é a primeira opinião. A segunda opinião fala que ele precisa fazer brachá durante a Seudá. Por quê? Ele falou assim, só na primeira opinião, mesmo se ele já estava com sede antes de começar a comer, ele falou, mas na hora que ele vai tomar a bebida durante a Seudá, se chama que ele está participando, quer dizer, ele está fazendo uma coisa que é normal fazer durante a Seudá. E aí, por isso, não se faz brachá de shakol ne'amidvarot nas outras bebidas. E aí, essa primeira opinião fala, olha, o vinho é diferente, como a gente falou, shanei yain shegorem brachá le'atzmo. Olha, o vinho também, tecnicamente, faria parte da Seudá, só que nossos sábios instituíram que se faça brachá nele por causa da importância do vinho, como a gente viu na introdução, algumas explicações, que é a explicação de shanei yain shegorem brachá le'atzmo, mas independentemente de qual que é a explicação, o vinho é exceção. Outras bebidas, Bechal não precisa fazer brachá. Essa é a primeira opinião que o Shulchan Aruch trouxe em Stam. E aí, quer dizer, a Halacha fica com essa opinião, mesmo que, independentemente disso, a lógica diria que o Safek Brachot ia falar para a gente fazer conforme essa opinião, mas essa é a opinião principal do Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch traz uma segunda opinião, que fala que a pessoa precisa fazer brachá quando ele vai tomar a bebida, porque a bebida não está inclusa. O Amotzi inclui todas as comidas. Ele está comendo, ele vem acompanhar o Amotzi. As bebidas não estão inclusas no Amotzi. Essa é a segunda opinião. E aí ele fala, olha, a pessoa precisaria fazer brachá em qualquer bebida. Vai beber água, shakol ne'amidvarot. Vai beber suco de laranja, shakol ne'amidvarot. Vai beber refrigerante, shakol ne'amidvarot. Vai beber água de coco, shakol ne'amidvarot. E aí ele teria que fazer brachá para a bebida que ele for tomar. Assim é a segunda opinião. A terceira opinião vai mais longe que isso e fala, não é só suficiente, ele não só precisaria fazer brachá na bebida, ele precisaria fazer brachá a cada vez que ele for tomar a bebida. Por quê? Ele falou, ele faz shakol ne'amidvarot, toma um copo de água, aí depois ele volta, acabou a sede, ele desistiu de tomar água, ele volta a comer mais, vem uma sede nova, ele precisa fazer shakol ne'amidvarot de novo. Por quê? A primeira vez que ele fez o shakol ne'amidvarot, não valeu. O que quer dizer não valeu? A primeira vez que ele fez o shakol ne'amidvarot, ainda estava incluso que ele ia tomar ali. Depois que ele desistiu de tomar, agora ele precisa fazer um shakol de novo. Essa é a terceira opinião que o Shulchan Aruch traz. Mas como a gente falou, a Halacha é conforme a primeira opinião. E por isso, na prática, quando ele vai, não se faz brachá na bebida. Tanto faz se ele já estava com sede antes de começar a comer, ou se ele não estava com sede antes de começar a comer, ele fez a Motzi Lechem Min Haaretz, não se faz
brachá nas bebidas. E aí, aqui, então, por isso, e a gente falou dois motivos porque ela é assim. Primeiro, que o Safek Brachot Lakel fala que, fora isso, essa é a opinião principal que o Shulchan Aruch trouxe. Então, mesmo sem entrar na regra de Safek Brachot Lakel, eu já faria que a Halachá é conforme essa opinião. E ainda mais que, pela regra, na dúvida de Brachá, a gente não faz. Então, reforça essa opinião, e assim é a Halachá, etc. E o costume é realmente assim. O Shulchan Aruch traz uma solução, quer dizer, uma recomendação, que é o que ele escreve aqui na continuação da Halachá, que já que, no fim das contas, a gente tem machloket aqui, então fala o Shulchan Aruch, quem quiser fazer algo a mais para latzet yedei chová de todas as shitot, ele tem uma solução. Qual é a solução? Que ele pegue um pouco da bebida, antes de fazer Netilat Yadayim, ele vai e faz nela sheakol niya bidvaro, bebe ela, pensa que com esse sheakol niya bidvaro, ele vai isentar toda a bebida que ele vai tomar durante a Seudá, e aí com isso ele já garante para todas as opiniões. Porque aqui, já que ele fez sheakol niya bidvaro, e pensou de maneira intencional que vai valer para tudo o que ele vai fazer durante a Seudá, então, mesmo que fala que as bebidas não estão inclusas no Amutzi, aqui no sheakol niya bidvaro que ele fez, está incluso. Mesmo quem fala que, olha, quando ele está comendo, ele precisa fazer uma brachá para cada copo e copo, aqui, como ele já fez sheakol niya bidvaro, com a intenção de toda a bebida que ele vai fazer durante a Seudá, então isso já vale. Aqui ele traz que a pessoa tem que tomar cuidado com um pequeno problema, que depois a gente, Bezat Hashem, na nota 24, a gente vai tratar disso com mais detalhes. Mas que, quando ele vai fazer, então assim, se ele vai pegar suco de laranja, vai pegar água de coco, refrigerante, etc. Então ele faz sheakol niya bidvaro, bebe um pouquinho, é ok. Mas o problema é quando ele vai fazer isso com água. Por quê? A água não tem gosto. A Mishnah escreve que a pessoa faz brachá de sheakol niya bidvaro na água, a Mishnah fala, ashotem maim letzameo, se ele bebe água para matar a sede. E aí escrevem os poskim, baseado nisso. A gente vai, Bezat Hashem, quando a gente chegar em Halachot de sheakol niya bidvaro, lá em Halachot brachot, a gente vai falar de novo sobre isso. Mas quando a pessoa toma água sem estar com sede, ele não tem que fazer a brachá de sheakol niya bidvaro, porque ele não tem proveito nenhum da água. A água não tem gosto. O proveito que ele tem da água é o que sacia a sede dele. Mas se ele está sem sede, ele não está com vontade de água, então se ele vai fazer sheakol niya bidvaro, não vale, aí a brachá leva até lá. Então ele falou, ele tem que tomar cuidado, que ou que ele esteja com sede, que ele esteja com vontade de tomar água, e aí ele pode fazer sheakol niya bidvaro na água, ou que ele faça o sheakol niya bidvaro em alguma outra bebida. E aí, quer dizer, ele senta ali, no lugar onde ele vai fazer a seudá, faz a brachá de sheakol niya bidvaro, toma um pouco, depois levanta, vai fazer Netilat Yadayim, volta e come a seudá, e agora ele está isento de fazer a brachá de sheakol para as bebidas, de acordo com todas as opiniões. Então, bom, isso foi um pouquinho o resumo da Halachá 16 em cima e a primeira parte da nota 22. Agora a gente vai entrar, Bezat Hashem, na segunda parte da nota 22, o que tem aqui no livro, o subtítulo que está falando sobre a cerveja. Então ele traz aqui na nota a opinião do Taz, o Turei Zahav, um dos comentaristas do Shulchan Aruch. Ele falou, olha, toda a machloket que o Shulchan Aruch está trazendo é em relação à água. Mas, se a pessoa vai beber cerveja, e aí quer dizer, lá dá ficar cerveja, mas alguma outra bebida que tenha sabor, fala o Taz, todo mundo concorda que está incluso na seudá. Por quê? Ele vai, é parte da seudá. A água, ela vem para saciar a sede, para ajudar a pessoa a comer. Isso eles discutiram se é parte da seudá ou se não é parte da seudá. Mas quando é uma coisa que a pessoa toma não pela sede, e sim para sentir algum gosto, alguma coisa, ele falou isso, certeza, é parte da seudá. E aí por isso fala o Taz, quando a pessoa vai tomar outras bebidas durante a seudá, ele não precisa fazer essa solução que o Shulchan Aruch trouxe de tomar um pouco de água antes de começar a seudá e fazer nela brachá de sheakol niya bidvaro. Essa é a opinião do Taz. O Kaf HaChaim discute com ele. Ele falou, olha, primeiro, do Shulchan Aruch ele escreve Shar Mashkim. O Shulchan Aruch escreve
quer dizer, o Shulchan Aruch está falando outras bebidas. Ele não falou em nenhum momento somente água. Então, primeira coisa, fala o Kaf HaChaim, parece quem estuda o Beit Yosef, o Shulchan Aruch, que essa regra se aplica para qualquer bebida. Então, o que o Taz vem inventar? Não, bebidas que têm gosto estão fora. Só água que não tem gosto. Todas as outras bebidas são bebidas que têm gosto. Então, primeira coisa, parece do Shulchan Aruch, isso vale para qualquer coisa. Então, por isso, o Kaf HaChaim fala, olha, esse costume que o Shulchan Aruch traz, que é um bom costume de a pessoa fazer She'akol Niyam Bidvaro antes do Netilat Yadayim, fala o Kaf HaChaim, que é bom a pessoa fazer de qualquer jeito, independentemente de que bebida ele vai tomar durante a Seudá. Se é água, se é refrigerante, suco de laranja, bebidas alcoólicas, tanto faz o que ele vai tomar durante a Seudá, é bom que ele faça o She'akol Niyam Bidvaro antes da Netilat Yadayim para sair de Rovai de acordo com todas as opiniões. Como a gente está só esclarecendo aqui um pouquinho, isso já existe She'akol Niyam Bidvaro antes da Netilat Yadayim, é uma Humra, quer dizer, é um costume de Midat Hassidut. Pela Halachá, é conforme a primeira opinião que o Shulchan Aruch trouxe, ele está isento de fazer Netilat Brachá de She'akol Niyam Bidvaro durante a Seudá. A Halachá é assim. Então, se ele pergunta, olha, que brachá eu faço? Nenhuma. Mas se ele quiser Midat Hassidut para resolver todas as opiniões na Machloket, então esse é o costume. E aí fala, o Kaf HaChaim precisa fazer isso também se ele vai tomar outras bebidas durante a Seudá. O Alachá Brura, e aí ele tem que tomar cuidado de tomar dessas outras, da bebida que ele vai tomar antes do Netilat Yadayim, tomar uma quantidade menor que Levit, para não entrar na dúvida se ele precisa fazer brachá achroná nela ou não. Então, ele falou, faz She'akol Niyam Bidvaro, toma um pouquinho, e com isso ele isenta. Mas bom, o Alachá Brura traz que o do Meiri parece igual o Taz. Por mais que o Kaf HaChaim pegou pesado com o Taz, ele falou do Meiri parece igual o Taz. De qualquer maneira, bom, obrigatório não é de jeito nenhum, bom fazer mesmo quando ele vai tomar outras bebidas, mas ele falou do Meiri parece que realmente toda a necessidade da Humra, mas colocou que tem em relação à água. Em outras bebidas, as opiniões dos Rishonim que falam que precisaria fazer brachá no meio da Seudá concordam que não seria necessário. Mas bom, de qualquer maneira, então, ele falou, o psag do Shulchan Aruch ficou para que Meikar Adin Halachá é como a primeira opinião. Se a pessoa quiser Midat Hassidut, bom fazer She'akol Niyam Bidvaro antes de começar no Netilat Yadayim. Agora, vamos para a nota 23. Que a nota 23 fala para a pessoa sentar na mesa onde ele vai comer. Então assim, o Shulchan Aruch escreve, como a gente falou, se a pessoa quiser fazer esse Midat Hassidut, pega um copo de água, senta na mesa onde ele vai comer, e aí ele faz a brachá de She'akol Niyam Bidvaro, e depois ele vai fazer Netilat Yadayim, Hamotzi, etc. Os Achronim acrescentam aqui que ele tem que tomar cuidado para não mudar de local. Depois aí, Bezat Hashem, a gente vai estudar mais para frente as leis de mudança de local no meio da Seudá e quando ele precisa fazer brachá de novo ou não, mas se ele fizer alguma coisa que ele sai do lugar dele, de modo a se obrigar a fazer de novo She'akol Niyam Bidvaro, então ele não ganhou nada, porque ele fez She'akol Niyam Bidvaro, tomou um pouco da água. Aí, tá bom. Aí depois ele saiu, foi embora, de modo que quando ele volta ele precisa fazer She'akol Niyam Bidvaro de novo. Então ele está no meio da Seudá. Para quem fala que ele precisa fazer She'akol Niyam Bidvaro, o que ele fez antes não valeu. Então, por isso, os Achronim falam que ele precisa tomar cuidado para não fazer alguma coisa que se chama Shinui Makom, não sair do apartamento, não sair da casa onde ele está. E aí também, o que a gente falou antes, que ele precisa fazer o She'akol Niyam Bidvaro antes do Netilat Yadayim. Como a gente estudou em Halachot de Netilat Yadayim, tem uma coloca se ele se pode interromper ou não entre Netilat Yadayim e Hamotzi, e o correto é evitar interromper. Então, por isso, ele vai fazer o She'akol Niyam Bidvaro, faz isso antes de fazer o Netilat Yadayim, e não entre o Netilat Yadayim e o Hamotzi. Bom, essa é a nota 23. A nota 24 traz justamente sobre o que a gente falou na Halachá em cima da água. Que o Rav Ovadia Yosef levanta que se ele vai pegar a água para fazer She'akol Niyam Bidvaro, ele vai entrar num problema, porque a água não se faz brachá quando a pessoa não está com sede. Então, como ele vai fazer aqui?
ele vai pegar água, fazer shakol nabidvaro, e ele não está com sede, então essa brachá não vale. O Ben Ish Chai traz que talvez é possível falar que aqui sim vale, já que ele quer tomar água para poder fazer a brachá, então mesmo que ele não está com sede, não se chama que seria brachá levatalá. Apesar de que alguns poskim, quer dizer, o Ben Ish Chai traz isso, ele levanta isso como uma dúvida. E apesar de que alguns poskim sim falaram assim, que não tem problema fazer shakol nabidvaro na água nessa situação, a conclusão do Ben Ish Chai é que não é correto se apoiar nisso. E o Rav Ovadia no Alichot Olam também traz vários poskim ali, então por isso fala, não é correto a pessoa se apoiar nisso e fazer a brachá de shakol nabidvaro na água se ele não está com sede. Então, quando ele está com sede, é simples, pega um pouco de água, faz shakol nabidvaro, toma e resolveu. Quando ele não está com sede, o que ele pode fazer? Ele falou, água, a gente falou que tem gente que fala que serve, mas que é melhor não. Então ele precisa procurar alguma outra solução. O Ben Ish Chai traz, pega um pouco de açúcar. Quer dizer, antigamente eles pegavam uma cana de açúcar, colocavam na boca, faziam a brachá de shakol nabidvaro, e aí ele faz shakol nabidvaro, porque a cana de açúcar ele faz a brachá, mesmo sem estar com sede, sem estar com fome, porque ele aproveita do gosto. Quer dizer, se ele quiser pegar alguma coisa que é shakol nabidvaro, um pedaço de queijo, um pedaço de carne, um pedaço de peixe, uma bala, etc. Então, faz shakol nabidvaro, resolveria aqui essa situação. Só que aí o Rav Ovadia traz sobre a solução do Ben Ish Chai, sobre a solução do Ben Ish Chai de fazer a brachá no açúcar. Fala Rav Ovadia, olha, no fim das contas aqui, ele não tem obrigação de fazer shakol nabidvaro para nada. Porque pela halachá conforme a opinião, que ele não faz shakol nas bebidas no meio da seudá. Tudo que ele está fazendo é uma midat chassidut para latzet e rechovar todos os poskim. Fala o Rav Ovadia, açúcar, o açúcar da cana de açúcar, tem machloket nos poskim. Quem olhar no Tur, no Siman Reish Beit, tem poskim que falam que a brachá é borei pirei etz. Tem poskim que falam que a brachá é borei pirei adamá. Tem poskim que falam que a brachá é shakol nabidvaro. Então lá a gente faz shakol nabidvaro. Mas fala o Rav Ovadia, para que ele vai entrar na machloket? Quer dizer, ele está querendo fazer uma midat chassidut para resolver a brachá da bebida. E para isso ele vai fazer a brachá errada no açúcar. Então fala o Rav Ovadia, não é uma boa escolha fazer a brachá de shakol nabidvaro no açúcar. Então, por isso fala o Rav Ovadia, é melhor ele pegar outra comida, como a gente falou antes, queijo, carne, peixe, alguma coisa que seja certeza, shakol nabidvaro, e aí com isso a pessoa sai de chová de acordo com outras opiniões. O Mishnah Brura, o Chafetz Chaim traz uma outra alternativa, que é o quê? Ele pode pegar um pouco de vinho ou suco de uva e fazer borei pirei agef, como a gente estudou atrás, quando ele vai pergunta aqui que é um pouco, mais krevit, menos krevit, também vai entrar em machloket, mas aqui, de qualquer jeito, no meio da seudá, ele nem precisa fazer a brachá de shakol. Então, se ele já fez um pouco de vinho para sair de chová, isso já seria uma outra opção, alternativa válida aqui. Mais uma alternativa, sugerida pelo Mishnah Brura e também pelo Kaf HaChaim, é que a pessoa peça para alguém que não vai comer na seudá, que faça a brachá de shakol nabidvaro em alguma bebida e tire ele de chová. Então, quer dizer, ele escuta a brachá de shakol nabidvaro e pensa em sair de chová e bebe, porque ele falou, mimá nafshach. Se ele precisa fazer brachá, ele escutou a brachá. E se ele não precisa, escutar não é problema de brachá levatalá, e de qualquer jeito ele está bebendo no meio da seudá, ele não precisa, etc. Então ele vai escutar, responder amém, mas precisa ser alguém que pode fazer a brachá, que vai beber a bebida, e que precisa beber a bebida, vai beber a bebida, vai fazer a brachá, não vai ser brachá levatalá, e ele não vai comer durante a seudá, porque se ele vai comer durante a seudá, a gente está no mesmo problema de antes. Agora, a gente vai na última parte dessa nota 24 e aí ela muda um pouquinho de assunto.
fala qual é a situação quando a pessoa come depois da seudá. O que é depois da seudá? Ele falou, tem alguns posquim que falam que depois que a pessoa terminou de comer, se ele tira a mesa quer dizer, tira a mesa mesmo, ou mesmo se ele não tira a mesa do lugar, mas ele tira a toalha de mesa da mesa, tem alguns posquim que falam que isso é considerado que ele está comendo depois da seudá. E o depois da seudá, o amotzi não inclui. E aí ele teria que fazer a brachá de shakol ne'abidvaro na bebida, e não só isso, ele teria que fazer boré nefashot ao término da bebida e não se apoiar no Birkat Hamazon que ele vai fazer depois. Porque, assim, a Gemara traz que o amotzi isenta tudo que é dentro da seudá, que a pessoa vai comer depois da seudá, nem o amotzi, nem o Birkat Hamazon incluem. Então ele teria que fazer tanto a brachá de shakol ne'abidvaro como boré nefashot. E já que é machloket, e se isso é considerado, quando ele tirou a toalha de mesa, tirou as coisas da mesa, etc., se isso é considerado depois da seudá ou não, então escreve ali o Halakha Brura que o ideal nessa situação é, já faz o Birkat Hamazon, termina de tirar a mesa, e depois você faz Shakol Ne'abidvaro e Boré Nefashot tranquilamente. Mas quer dizer, não estica esse negócio de continuar sentado e beber alguma coisa depois da seudá, antes do Birkat Hamazon, depois que você já tirou tudo que está na mesa e tirou a toalha de mesa e tudo. Então, ele falou, o ideal é evitar entrar nessa situação, faz direto o Birkat Hamazon, e aí com isso, o que você fez até o Birkat Hamazon é dentro da seudá, não precisa fazer brachá, ou está incluso no Shakol Ne'abidvaro que você fez antes. Depois que você tirou a mesa, aí já é uma coisa nova, não tem problema para fazer. Então aí ele falou, tira a mesa, faz o Birkat Hamazon, e aí com isso que você já fez o Birkat Hamazon, encerrou a seudá, não tem problema fazer de novo Shakol Ne'abidvaro e Boré Nefashot. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.